Aí barulhento e só para ter alguma coisa. Ia dar. Não deu tempo de fazer. Deu problema. Homicídio durante show em Pirassununga. O Leme Notícias está de volta para trazer os fatos e acontecimentos de nossa cidade. O prefeito Macarenco lançou o plano de metas do governo municipal. Mudanças na carteira de habilitação foram prorrogadas para junho. Assaltantes invadem residência no bairro Bela Vista. Segunda-feira, 21 de março, estas e outras notícias você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Não saia daí. O Leme Notícias está retornando à grade de programação da TV Leme. Hoje nós estamos reiniciando sua edição, que irá ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 19h15, e reprise às 13 horas do dia seguinte. Uma equipe modesta, mas unida e com muita garra, terá a incumbência de trazer os fatos do dia a dia de nossa cidade para que o assinante acompanhe e se mantenha informado. Nessa nova fase, o Leme Notícias vai contar com 2 analistas que se revezarão e que darão uma visão mais abalizada do assunto para que o nosso telespectador tire sua conclusão. São eles Orozimbo Sandoval e Chico D'Angelo, e que estão com a gente aqui neste primeiro dia. Orozimbo, é um prazer recebê-lo, é um prazer estarmos de volta. Chico, é um prazer recebê-lo, é um prazer estarmos de volta. Eu gostaria de começar com você nesse dia de apresentação, em função desse retorno bem rápido do Leme Notícias, inclusive como cobrança por parte dos assinantes. Realmente houve uma cobrança muito grande por parte dos assinantes. E eu, em contato com o diretor do SP2, da TV a cabo, meu sobrinho, o Luiz Sidney, conhecido por Broa, carinhosamente chamado de Broa, e nós então resolvemos, depois desse curto período de paralisação, nós voltarmos novamente com o Leme Notícias. Isso devido realmente a uma cobrança que houve dos telespectadores e dos assinantes. Então, nós conversando com o Eduardo e com um pessoal, né, Eduardo, que já compôs a equipe do Leme Notícias, para que nós pudéssemos novamente trazer para todos os assinantes, aos telespectadores da TV Leme, esse jornal que, naturalmente, seguirá aquela linha de conduta com muita seriedade e mostrando realmente o que acontece na nossa querida Leme. E vale destacar, Orozimbo, que nesses últimos 3 anos, praticamente, em que o Leme Notícias esteve no ar, nós nunca tivemos, em momento algum, qualquer problema com justiça. Absolutamente, nenhum pedido de fitas, porque o Leme Notícias sempre se pautou por muita seriedade. E, como não podia deixar de ser, nós pretendemos fazer um jornalismo com muito otimismo, mostrando as coisas boas que realmente nós temos na nossa cidade. Quando houver necessidade de crítica, obviamente, criticaremos, mas a crítica construtiva para que nós possamos ter um Leme melhor, cada dia melhor. Chiquinho D'Angelo, essa nova fase aqui do Leme Notícias, você que já tem uma experiência, já esteve com a gente na vez anterior, qual é a sua expectativa? Para mim é um prazer muito grande ter atendido esse convite seu, do Orozimbo, que estão idealizando esse programa. E a gente, no final do ano, nós tivemos presente num outro programa da casa, o Sport Show, e nós sabíamos que viriam muitas novidades na TV SP. Então, o que acontece? Nós sabíamos que ia ter uma nova grade de programação, e isso era uma questão só de tempo. E eu fico feliz porque aqui a gente trabalha com liberdade. A gente vem para analisar, para ajudar a formar uma opinião, para dar a nossa opinião, para que o telespectador analise, veja e tire suas conclusões. E em nenhum momento, vocês estavam comentando durante os 3 anos, eu fiquei durante algum tempo, mas em nenhum momento nos foi dada alguma orientação da casa, você tem que se proceder assim, você tem que ter essa linha de conduta, não. A liberdade sempre foi total. O que vale é o bom senso, a crítica construtiva, não a crítica por crítica. E
quando vocês me convidaram, também foi da mesma forma. Em nenhum momento houve de vocês qualquer que eu me pautasse por algum tipo de análise onde a minha opinião não fosse respeitada. É uma análise ampla, daquele assunto que a gente conhece e o que a gente possa colaborar para trazer ao telespectador mais informações, mais alguma coisa, para que ele analise e forme sua opinião, que é a mais importante e realmente é de quem está lá em casa nos assistindo. E as pessoas podem até perguntar com relação a esse horário do Leme Notícias, 19h15. Eu gostaria que você explicasse. Nós não queremos de forma nenhuma ceifar do telespectador o direito também de acompanhar outros jornais, no caso do Jornal Regional, transmitido pela Rede Globo. Então, o telespectador terá uma liberdade total. É só, acabando o Jornal Regional, mudar aquele pontinho, né? Do 5 para o 4 e estará acompanhando de perto o nosso jornal do Leme Notícias, que realmente é interesse de todo cidadão lemense. Acompanhar de perto, com a veracidade dos fatos, com muita vontade de servir a todos. Então, o telespectador terá essa vantagem. E também, quando termina o Leme Notícias, ele também tem opção, ou continua no esporte? No esporte, que é um grande programa com muita audiência do Israel Camilo, ou do contrário, ele volta novamente por o número 5, aonde ele verá o Jornal Nacional. Então, eu acredito que o cidadão lemense, o telespectador de Leme principalmente, terá opção à vontade para que possa atender não só o Jornal Regional, como também o nosso Leme Notícias. Chico, eu quero agradecer então a sua participação aqui nessa noite festiva, vamos assim dizer, de apresentação. Correto. Você estará com a gente na próxima quarta-feira, né? Correto. Aí a coisa já começa a funcionar no dia a dia aí. Nós viemos trazer o nosso abraço e toda a equipe hoje daqui reunida, aqueles que não acho que vão saber, estão todos aí nos bastidores, a equipe de rua, todo o pessoal reunido, para realmente começar com esse astral alto, com esse astral de bastante otimismo e que, principalmente vocês, que você, Bispo, que é um profissional muito sério, muito competente e que pega de novo com garra o Leme Notícias, a gente deseja muito sucesso, uma boa sorte e está de parabéns à casa por retornar esse programa, como o Orozinho bem lembrou, ele principalmente que faz parte da família que dirige a TV, ele sabe a cobrança que era feita do Leme Notícias ter ficado esse curto período fora do ar. Tenho certeza que volta e volta com força total. Parabéns a vocês que idealizaram novamente esse programa. Muito obrigado e parabéns a todos nós, né? Gostaria que vocês ficassem aqui para acompanhar uma fala do nosso diretor-geral aí. Tá ótimo. A volta do Leme Notícias não seria possível se não fosse o sinal verde dado pelo diretor da TV SP2, o Luiz Sidney Sandoval. Como o telespectador já pode perceber, está de volta na grade de programação da TV Leme, o Leme Notícias. E sobre esse aspecto, nós vamos conversar com o Luiz Sidney Sandoval, que é diretor superintendente da TV SP2, a respeito desse assunto. Quais os objetivos da volta da programação do jornalismo na TV Leme, Luiz? Boa noite. Boa noite, Toninho. Então, como eu já havia dito anteriormente, né, as pessoas, os boatos se espalharam pela cidade quando nós fizemos uma remodelação na TV Leme. Essa remodelação, ela veio só se adequar às condições de patrocínio, etc. e tal. Com isso, nós tivemos que acabar com alguns programas temporariamente. Como vocês podem ver agora, nós fomos procurados há um tempo atrás, há 2 ou 3 semanas atrás, pelo meu tio, o Orozimbo, e ele se propôs a executar o jornalismo, a procurar patrocinadores e voltar com o jornalismo. Nós abrimos as portas novamente, como já era nossa intenção de voltar essa programação, Leme Notícias, o Nossa História e outros programas que os lemenses aprenderam a gostar aqui na TV Leme. E com isso, hoje é a reestreia do Leme Notícias, né? Capitaneado pelo Orozimbo, Toninho, o Eduardo Bispo e assim por diante. Tá? Eu vejo com muita satisfação porque era realmente o anseio dos assinantes aí da SP2. Nós tivemos muitas reclamações por ter saído o Leme Notícias da grade, mas foi uma coisa temporária e não durou um mesinho aí, foi pouco tempo. E desejo sorte a vocês, acho que Leme precisa de um jornalismo na televisão, porque uma coisa é você ver escrito, outra coisa é você ouvir na rádio. Aqui você vê,
ouve e pode realmente constatar com seus próprios olhos o que de verdade existe nessa informação. Boa sorte a vocês. Sempre às 19h15, você tem através da TV Leme o Leme Notícias. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, tá aí o Luiz Sandoval, o Luiz Sidney Sandoval, parece que dá o fecho realmente a tudo Sem isso, dúvida, né? que tudo aquilo que nós já comentamos da necessidade, do anseio da população, dos telespectadores da TV Leme, em ter novamente o Leme Notícias todos os dias. Então, reforçando tudo o que o Luiz Sidney disse, nós estaremos aqui todos os dias, devido a uma necessidade realmente de enriquecimento da grade para o assinante da TV SB2. Então estaremos aqui todos os dias, 19 e 15 horas. Roubo à residência na tarde de ontem na rua José Silvestre de Carvalho, no bairro Bela Vista. Aparecida Isabel Rezende Ali, de 49 anos, estava em sua residência quando 2 elementos negros e encapuçados, portando armas, entraram pela porta da sala, surpreendendo a vítima. Ela foi trancada em um quarto da casa enquanto os assaltantes agiam. Eles levaram cerca de R$ 4.300 em dinheiro e fugiram, tomando rumo ignorado. Recentemente nós tivemos em nossa cidade 3 ocorrências de roubo a residências que chamam a atenção da reportagem. 2 deles, inclusive, me parece esclarecidos já pela Polícia Civil. O mais recente, ocorrido ontem à tarde, numa residência da rua José Silvestre de Carvalho, na Bela Vista, continua sob efeito de investigações por parte da Polícia Civil. E nesse sentido, nós vamos conversar com a doutora Adriana Cardamone Galoni, que está respondendo, ela que é delegada de polícia, que está respondendo pelo SIG, que é o setor de investigações gerais da Polícia Civil em nossa cidade. Doutora, como é que andam as investigações com relação a esses casos? Então, Toninho, como você falou, né, nós tivemos algumas ocorrências de roubo e as investigações prosseguem. Um deles já está totalmente esclarecido, inclusive um dos envolvidos foi identificado hoje, 2 já estão presos. Existem mais 2 já identificados também, que estão sob investigação. Então, elas estão prosseguindo. Muitos detalhes da investigação eu não posso falar, mas já estão 5 identificados já como envolvidos nesses roubos aí. Com relação ao roubo ocorrido no domingo à tarde, ontem, portanto, doutora? Esse é o mais recente, possivelmente não tem relação com os demais, mas as investigações estão em andamento. A senhora diria então que seriam outros elementos, não seriam os mesmos que estão praticando esses roubos? Veja bem, dos identificados tem 2 menores. Quanto a menor, a gente não pode tomar uma atitude muito drástica, que a burocracia é maior. Então eles ainda estão soltos, talvez podem estar agindo ainda. É nessa linha que a investigação está seguindo. O que as pessoas, as famílias podem fazer, doutora, para evitar esse tipo de acontecimento, se é que é possível evitar? As vítimas podem ter alguns comportamentos que ajudam a evitar esse tipo de crime, né? Por exemplo, as pessoas que transportam valores têm que tomar muito cuidado, não fazer sempre os mesmos trajetos, evitar valores em casa, evitar comentário na rua. Outro ponto importante é, por exemplo, quando ele vai fazer uma pequena reforma em casa, uma pintura, então está colocando estranho dentro de casa, essas pessoas podem estar passando informações da rotina da família, né? Então é outro ponto importante que eu acho que as vítimas têm que tomar cuidado. Banco precisa tomar muito cuidado, não conversar com estranho, não passar informação. E carro, chega em casa, não ficar parado na porta, conversando, sai, entra. Tem que ser rápido, tem que abrir portão, fechar portão, desconfiou, dá uma volta na quadra, pode pedir o auxílio da polícia e assim por diante. A vítima é importante sim para evitar esse tipo de ocorrência. Agora, uma última colocação, doutora. Essa cerca elétrica que estão colocando nos muros das residências, isso também pode ajudar a evitar esse tipo de ocorrência? Desde que obedecido a uma série de fatores que tem altura mínima, tem uma série de condições aí que devem ser preenchidas, né? Se a pessoa tiver condições de estar colocando na sua casa esse tipo de, que a gente chama de ofendículo, né? É interessante, sim. Muito obrigado, doutor. Pois não, à vontade. Você também pode ajudar. Se você tem alguma suspeita, ligue ou para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, passando informações sobre possíveis criminosos. Seu nome será mantido no mais absoluto sigilo e você estará ajudando a tirar das ruas, exatamente, marginais que um dia podem, inclusive, fazer com que você seja a próxima vítima.
Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Aí, parece que a orientação da doutora Adriana faz parte do dia a dia das famílias, porque fica tudo preocupado, mas vacilou. Apesar de toda a orientação que a Polícia Civil, Polícia Militar, transmite diariamente às famílias, não é o suficiente, porque esses bandidos são audaciosos. Eles conseguem adentrar as residências armados, apesar de toda da movimentação que houve a respeito do desarmamento, apesar das 320 mil armas já conquistadas através dessa campanha feita, estão aí os bandidos audaciosos trazendo as vítimas como reféns e levando quantias como essa de R$ 4.300 dessa residência. Eles são audaciosos realmente, apesar de todo o esforço, inclusive da doutora Adriana, que não se cansa de orientar. Isso nós somos testemunha disso tudo. Roubo ao estabelecimento comercial na última sexta-feira por volta das 10h45 da manhã. O fato ocorreu em uma quitanda na rua Fernão Dias Paes Leme 848. A vítima, Genésio Alexandre, de 62 anos, se encontrava em seu estabelecimento quando foi surpreendido por um adolescente negro de 15 anos de idade empunhando uma arma tipo pistola. O menor trancou o proprietário no banheiro do estabelecimento e fugiu, levando R$ 50 em dinheiro. Veículo localizado no bairro Sapezal na última sexta-feira. Trata-se de um Monza ano 89, cor azul, placas CZU 8276 de Pirassununga. O veículo era produto de roubo naquela cidade e aparentava estar intacto. Tumulto seguido de morte durante a apresentação de banda dos Detonautas na fábrica em Pirassununga na madrugada de sábado. 3 rapazes que estavam no show foram retirados depois de empreenderem uma briga. Eles prometeram voltar e que matariam um dos seguranças. O fato se consumou. Eles acabaram matando o segurança Ronaldo Luiz Nunes com um tiro de revólver calibre 38. A polícia indiciou Eduardo Miranda dos Santos, de 33 anos, além de 2 menores, ambos de 17. Vale salientar que a Polícia Militar de Leme foi chamada para dar apoio, já que a situação em Pirassununga estava muito complicada em razão de furto de automóveis que aconteceram na cidade. Não é só Leme que vive com situações complicadas como essa. Todas as cidades, né? Nós acabamos de comentar a audácia desses bandidos. Não tem quem segure. Agora, há o desarmamento, o cidadão comum é desarmado e os bandidos continuam cada vez mais portando armas. E armas de calibre grosso, pistolas. Agora, não é Leme só. Nós temos, a exemplo, esse caso de Pirassununga. E a audácia também, né? Falaram que iam voltar para matar o segurança e voltaram. E eu acredito até que haja muita droga em cima disso tudo, porque o cidadão em sã consciência, ele não ia se armar e voltar para matar o cidadão. É um abuso muito grande, apesar de todo o esforço da polícia, de todo o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós vamos ter que encarar esses fatos, até que seja mudado, inclusive, a Código Penal, essas penas, isso desse garoto de 16, 17 anos, que ainda ficam soltando pipas durante o dia e à noite saem fazer assaltos e trazendo até pessoas como reféns para poder sacar dinheiro em caixas de banco, como nós temos assistido. Isso é uma vergonha e não é sem tempo de se tomar uma providência a respeito. E no próximo bloco você confere. A administração Macarenco lança o plano de metas para os próximos 15 anos. Nós voltamos já já. Mais um integrante da equipe do Leme Notícias que volta à TV Leme é o repórter Antônio Carlos Simeonato. Profissional bastante conhecido, Toninho Simeonato será o responsável pelas matérias que estarão recheando o telejornal da TV Leme. E nós estamos recebendo aqui nessa noite de apresentação o nosso colega, o Antônio Carlos Simeonato. Tudo bem, Toninho?
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Orozimbo. Boa noite, telespectadores da TV Leme. É sempre um prazer renovado estar nessa casa. Nós que aqui começamos, nós que aqui demos os primeiros passos, podemos dizer assim, em termos de televisão, né, através do programa Sport Show, que ainda hoje está na grade de programação da TV, hoje comandado brilhantemente pelo nosso querido colega Israel Camilo, e que viemos, evidentemente, do rádio, que foi a faculdade maior para todos nós. Logicamente, nós estamos, cada dia que passa, aprendendo, procurando aprender, porque fazer televisão não é um negócio simples, não é um negócio muito fácil, como todo mundo imagina. E nessa nossa volta, eu fico muito lisonjeado, muito contente, com o convite que me foi feito pelo Sandoval, com o seu apoio, evidentemente, para que a gente pudesse fazer parte dessa equipe e procurar trazer para a TV Leme, para o Leme Notícias, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Evidentemente que, guardadas as devidas proporções, nós vamos procurar mostrar, através do jornalismo, através do Leme Notícias, todas essas informações oriundas da prefeitura, da polícia, enfim, dos clubes de serviço, as atividades sociais, esportivas, para que o telespectador da TV Leme seja o telespectador mais bem informado em termos daquilo que acontece em nossa cidade. Em relação àquele pessoal que estava antes no Leme Notícias, a grande novidade foi o Toninho Simeonato. Toninho Simeonato, o Antônio Carlos Simeonato, é um moço que nós já conhecemos de há muito tempo. Ele já tem uma certa tarimba, como ele bem disse, esse aprendizado de rádio que facultou a ele todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que nós estaremos muito bem representados na rua quando de sua saída à cata de informações. Você gostou das matérias que você apresentou há pouco aí? Eu gostei, né, Eduardo? Agora, existem falhas, e a gente até pede aqui desculpas para o telespectador, porque na realidade nós estamos começando, nós estamos voltando, mas o intuito, na realidade, é aprender, é crescer, é procurar mostrar, dentro da forma mais realista possível, as coisas do nosso dia a dia, sem muita frescura. Lógico que dentro da capacidade técnica que a TV dispõe, nós vamos procurar aprender, como eu disse, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém é senhor absoluto de nada, e a gente aprende no dia a dia. Falhas aconteceram durante as entrevistas? Aconteceram, eu próprio já as percebi. Mas durante esse caminhar, durante esse trabalho, nós vamos procurar sanar essas falhas para que as entrevistas, as matérias, venham da melhor maneira possível. E sempre lembrando, o objetivo principal é você, telespectador da TV Leme. E agora você vai manter novamente, fazer aquela ligação com o público que sempre eu procurava, principalmente nas questões mais litigiosas, vamos dizer assim, né? Sem dúvida nenhuma, nós estamos à disposição e gostaríamos até de contar com a colaboração do telespectador da TV Leme. É só entrar em contato conosco aqui na TV Leme, né, para que a gente possa tentar ajudar. Logicamente que dentro da maneira do possível nós vamos procurar mostrar sempre, e isso eu faço questão de frisar, sempre como foi o meu trabalho durante a vida toda no rádio principalmente. Sempre procurando mostrar o fato da forma mais isenta possível. E o que é melhor, o que é mais importante, buscando também ouvir o outro lado. Porque toda história tem dois lados. Se a gente mostrar só um lado, aí o negócio fica esquisito. Você acaba se tornando parcial. E o que nós queremos fazer é um trabalho imparcial, voltado, logicamente, para que a nossa coletividade possa contar com a gente em todos os sentidos. Muito bem. Toninho, muito obrigado por ter aceito o convite do Orozimbo, o meu em particular, e seja bem-vindo aí à nossa equipe. Um abraço, meu caro Eduardo Bispo, um abraço, Orozimbo, um abraço ao telespectador da TV Leme e volto a renovar mais uma vez o seguinte: nós precisamos de vocês. Entre em contato conosco, que nós estaremos, dentro da medida do possível, procurando mostrar soluções para os problemas que nos chegarem. Um abraço. Obrigado. O novo prefeito de Serra Negra, Sinésio Aparecido Beguini, do PSDB, será diplomado na noite desta segunda-feira. E a posse deve ser marcada para o próximo dia 31. A expectativa era que o Tribunal Superior Eleitoral analisasse o pedido do prefeito cassado, o Paulo Scachetti, antes da diplomação, para evitar mais transtornos ao município, caso a oposição seja favorável a ele. Mas hoje não há sessão no tribunal. O resultado da disputa do ano passado foi anulado porque o prefeito eleito, o Scachetti, do PPS, foi acusado de ter feito propaganda eleitoral fora do prazo permitido por lei.
E essa situação quase ocorreu aqui em nossa cidade, quando o prefeito Macarenco enfrentava questões jurídicas. Você se recorda, né? Já pensou se nós estivéssemos nessa situação? É engraçado que o que se desfrutou dessa situação foi brincadeira. Todo mundo queria, com isso, denegrir até a imagem do prefeito que aí está. Então houve uma torcida muito grande para que houvesse acontecimentos que impedissem que o doutor Geraldo Macarenco pudesse assumir a prefeitura. Mas, graças a Deus, isso nada ocorreu, apesar de que nós tivemos um impasse até poucos dias na Câmara Municipal, quando nós tivemos uma situação que nós não tínhamos ainda uma mesa diretora aprovada ou que fosse votada. Nós não tivemos esse impasse na prefeitura, mas nós passamos por isso na Câmara Municipal. Ainda bem que tudo se resolveu na última sessão de Câmara, onde nós tivemos uma eleição, onde foi vencida, a situação venceu por 6-4. Na última semana, o prefeito Geraldo Macarenco reuniu a imprensa para apresentar o plano de metas que tem por objetivo melhorar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, até 2022. O evento reuniu no salão de eventos da ACIL secretários municipais, empresários e demais autoridades. A explanação foi feita pelo professor Sérgio Henrique Bernardo de Oliveira. Última terça-feira, o prefeito Geraldo Macarenco, acompanhado do vice-vagão de todo o seu secretariado, apresentou no salão de festas da ACIL para toda a população e principalmente para as pessoas interessadas, 2 projetos de suma importância para as mudanças do rumo em nossa cidade nos próximos 20 anos. Na oportunidade, o professor Sérgio Bernardo de Oliveira falou de 2 assuntos importantes. O primeiro deles, um estudo socioeconômico comparando a nossa cidade com as demais cidades da região. E por último, o plano mais importante, a etapa mais decisiva, o plano de metas 2022. Por mais de 2 horas, ele falou sobre esse plano que objetiva mudar a qualidade de vida em nossa cidade para que o cidadão lemense possa viver bem, possa viver mais. Nós fizemos um diagnóstico social de Leme e região. Nós relacionamos Leme com os municípios vizinhos e Leme na região de governo de Limeira, e também na região administrativa de Campinas. E vimos que os índices sociais não são bons. Leme não está numa categoria boa nos quesitos renda, longevidade e escolaridade. E aí mostramos os caminhos de o que será necessário para a administração alcançar um índice em 2008, o índice próximo de Araras, e em 2022, que é o objetivo do plano, próximo a São Caetano do Sul. São metas audaciosas, né, professor? São metas audaciosas, mas são possíveis. E isso aí envolve o esforço de toda a sociedade. Toda a sociedade organizada, as entidades, os clubes de serviço, as entidades religiosas, todo mundo deve comparecer, deve compreender o plano e participar de sua aplicabilidade. Estou bastante satisfeito com aquilo que foi explanado, podemos dizer assim, pelo professor Sérgio Bernardo de Oliveira. É isso, prefeito? Sim, eu acho que foi um trabalho exaustivo ao longo do tempo, com a ajuda do professor Silvio da UFSCar, todos trabalhando, mas o objetivo é esse, é melhorar a qualidade de vida do nosso município. Quer dizer, viver bem, viver mais. Dentro dessas 2 frases, pode-se resumir o que o senhor pensa hoje em termos do cidadão lemense? Sim, eu acho que esse viver mais, viver melhor, viver bem, significa que todos têm que participar de uma atividade que é para melhorar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para chegar no nível de uma cidade como São Caetano do Sul ou como um país como a Itália. Não é difícil, são itens, valores que são fáceis de trabalhar, mas precisa que todos ajudem. O plano de metas não é um plano da prefeitura. Eu acho que o plano de metas, a melhoria do IDH, é um plano da cidade. E se nós tivermos um envolvimento de todos, eu tenho certeza absoluta de que isso será factível. São metas ambiciosas, né, prefeito? São ambiciosas, mas não são impossíveis. Antônio Carlos para o Leme Notícias.
Muito bem, está aí o plano de metas. Você, Sandoval, já acompanhou, inclusive, o desdobrar desse lançamento, desse acontecimento que ocorreu semana passada. Embora seja audacioso, há possibilidade de se, aos poucos, chegar lá, né? Muitas vezes nós já comentamos que todo o trabalho tem que ser feito em equipe. O Dr. Geraldo Macarenco sempre teve muita sorte na escolha do pessoal que compõe a sua equipe. Haja vista Sérgio Bernardo de Oliveira, professor Sérgio Henrique Bernardo de Oliveira, capacitado, trabalhador, e eu tenho certeza que depois de todo esse trabalho de preparação, nós vamos conseguir aglutinar também a boa vontade do lemense, dos clubes de serviço, como bem disse o prefeito Geraldo Macarenco. Nós vamos envolver também a sociedade. Nós vamos envolver a todos para que nós possamos realmente, dentro de pouco tempo, atingirmos também um índice como o de São Bernardo, como bem disse o prefeito. Agora, é preciso realmente que, além do trabalho do prefeito, além do trabalho da sua equipe, também toda a sociedade de Leme se envolva para que nós possamos ter rapidamente o êxito nesse trabalho todo que vem sendo desenvolvido pela administração geral do Macarenco. E você vai ver daqui a pouco. Hoje é o dia contra a discriminação racial. Nós voltamos em seguida. As mudanças na renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que entrariam em vigor nesta terça-feira, dia 22, foram prorrogadas por mais 3 meses. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu adiar a entrada em vigor e que vai atingir mais de 5 milhões de motoristas. A nova medida passa a valer somente a partir de 22 de junho deste ano. O anúncio da exigência de cursos de direção defensiva e de primeiros socorros no começo deste ano fez muitos motoristas anteciparem a renovação da carteira. O movimento foi grande nas autoescolas e chegou a aumentar em até 50%. A frente fria se afasta para o mar e o tempo fica mais firme na região sudeste nesta terça-feira. O sol aparece entre nebulosidade variável e, por conta do tempo abafado, acontecem pancadas isoladas de chuva à tarde. No oeste paulista, as chuvas são fracas e bem passageiras, apenas ao anoitecer. Confira aí a previsão para esta terça-feira em Leme. A terça-feira vai ser de sol e nebulosidade variável com chuvas isoladas. A probabilidade de chuva é de 70% e a temperatura deve ficar entre 20 e 30 graus. Hoje, dia 21 de março, comemora-se o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. O dia relembra as vítimas do massacre ocorrido na cidade sul-africana de Shaperville e no qual 69 pessoas que participavam numa manifestação contra o apartheid foram mortas pela polícia sul-africana. Para falar desse movimento contra a segregação racial, nós estamos recebendo o advogado Paulo Henrique Floriano. Paulinho, prazer recebê-lo. Prazer é tudo meu, Bispo, tudo bem? Tudo em ordem. Primeiramente, queria parabenizá-lo mais uma vez pela volta agora do programa. Muito obrigado. Eu que já fui da casa, ao Sandoval, ao Luiz, diretor da casa, na verdade estava um reclamo mesmo e fico muito feliz, desejo boa sorte mais uma vez a vocês. Muito obrigado pelas suas palavras. E aí, alguma comemoração especial nesse dia de hoje? Qual é o sentido disso tudo, Paulo? Isso, na verdade o mundo inteiro se mobiliza com essa questão, né? Não é só no Brasil. É importante dizer que essa data foi um marco que levou ao mundo todo a preocupação e a necessidade, através da ONU, de que as raças precisariam realmente se entender mais. O apartheid, de todos os regimes, pelo menos modernamente conhecido, foi o pior deles na África do Sul. E essa data em que essas pessoas que foram assassinadas, na verdade foram jovens, foram crianças, que lutavam naquele momento porque o ensino naquele momento não era dado o ensino pátrio, quer dizer, a língua nacional não era naquela escola, nas escolas da África do Sul proferidas. Então, esse movimento foi por conta disso, e esse brutal assassinato levou à situação máxima de tolerância.
A partir daí, a ONU proclamou esse dia como um dia internacional e nós sabemos que o problema racial, ele infelizmente tem sido um grande drama no mundo inteiro. Aqui, é claro, nós discutimos a questão relacionada mais à questão indígena, a questão da população afro-brasileira, mas o mundo todo ainda tem grandes conflitos, conflitos raciais. Eu até agora há pouco falava, quer dizer, o conflito que nós temos aí na Palestina, entre Israel e palestinos, além da questão religiosa, tem um conteúdo racial muito forte. Se nós pegarmos aí a questão que teve recentemente, nos anos 80, a guerra na Bósnia, ali nós temos conflitos também étnicos. Então, é necessário que o ser humano, com a sua diferença, possa ser compreendido e essas convenções internacionais, qual nasceu com o dia 21 de março agora, é uma tendência de tentar melhorar essa relação entre povos. Nesse exato momento, eu não sei se você sabe, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, está havendo um movimento. Eles estão iniciando um movimento a respeito também disso. Porque é uma hora absurdo, né? Isso ter ocorrido, e até hoje nós enfrentamos essa situação sobre principalmente a raça negra. Então, eu não sei se você sabe, nós estamos tendo, nesse exato momento, a Câmara dos Deputados está em atividade para que também colaborem e tentar mudar essa situação toda, né, Paulo? Sem dúvida. Aliás, reportando ao Congresso Nacional, existe hoje um documento, um projeto de lei do senador Paulo Paim, que é talvez o projeto mais importante e é o projeto que tem se lutado para que ele possa ser aprovado. O que chamado Estatuto do Negro, o Estatuto brasileiro, que tem por objetivo fazer uma reformulação nessas questões entre raças, principalmente entre negros e brancos, e também a população indígena, para que possa haver uma inclusão real. São políticas e ações afirmativas, não é? Entre elas as políticas relacionadas às questões de cotas, que até muito incompreendidas, mas um dado necessário, para que possa haver uma promoção da igualdade. Nós não podemos falar em democracia num país como o nosso, enquanto essa miscigenação que nós temos orgulho de ter na população não estiver inserida em todas as instâncias da sociedade, não é? Nós temos problemas sérios no que se refere à questão do trabalho, ainda a inclusão no mercado de trabalho é um dado chocante, não é? Haja vista só nós repararmos no mercado de trabalho na própria cidade aqui de Leme. Nós temos problemas seríssimos no que se refere à questão da educação, principalmente no que se refere à inclusão nos cursos superiores, e isso precisa ser transformado. Se o Brasil quiser ser uma democracia, é preciso que tenha realmente e efetivamente a participação de todos. E o Estatuto da Promoção da Igualdade, que é hoje um projeto de lei do Paulo Paim, senador Paulo Paim, talvez tenha sido a lei mais importante a ser votada recentemente no país. Aqui na nossa cidade, Paulo, você faz parte da comunidade negra. Perfeito. E na nossa cidade, como é que vem sido procedido isso aí? Você acha que já houve alguma melhora? Os clubes de serviços, eles estão junto com vocês, né? Perfeito. Eu acho que nós estamos caminhando a bons passos, eu diria. Leme já inseriu, hoje nós temos a ASPIR, que é uma assessoria de promoção da igualdade, um órgão dentro do Poder Executivo, para propor as políticas de ações afirmativas. Ainda precisa se caminhar muito e melhor, mas estamos caminhando. Acho que nós, até em relação aos municípios vizinhos, avançamos um pouco, bastante, né? Eu poderia até dizer, mas precisa muito mais. Esse resultado ele precisa ser claro, precisa ser evidente, e essa participação e essa inclusão do negro precisa estar em todos os setores da sociedade. Muito bem, Paulo, obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e leve o nosso carinho a toda a comunidade. Obrigado, bispo. Estamos à disposição, viu? Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Rosimbo, obrigado, viu, pela Até participação. Mais. E que tenhamos aí um longo sucesso para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado. Obrigado a você. O Leme Notícias fica por aqui. Daqui a pouco tem o Esporte Show com Israel Gamilo. Nós voltamos amanhã. Até lá.
Polícia de Leme recebe grupo denominado Força Tática. Presidente Lula faz alterações em seu ministério. Caldo de cana provoca 3 mortes em Santa Catarina. Terceira vara em Leme vai ser instalada em abril. Presidente da Câmara participa do Leme Notícias. De ontem para hoje, tranquilidade no plantão de polícia. E terminou hoje a 3ª semana da água. Cai a popularidade do presidente Lula. Ex-ministro aponta irregularidades em aposentadorias. Terça-feira, 22 de março, estas e outras notícias você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Não saia daí. O presidente da subsecção da OAB em Leme, o advogado Paulo Aranha Peixe, falou sobre a instalação da terceira vara em nossa comarca e também da chegada da vara do trabalho que deve acontecer em maio deste ano. Leme deve receber no próximo mês de abril a instalação da terceira vara em nossa comarca. E sobre esse assunto nós vamos conversar nesse instante, com muito prazer, com o Dr. Paulo Aranha Peixe. Ele que é presidente da 72ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Paulo, efetivamente, quando deve ser instalada a terceira vara em nossa comarca? No mês de abril, mas sem data ainda pré-fixada, o mês de abril. A data será fixada pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas o fato é que a terceira vara efetivamente será instalada. Será instalada porque o juiz já está trabalhando em Leme. Dr. Márcio Piccolo já passou por Leme, já foi juiz substituto, já está alugando casa em Leme para aqui morar com a família. O que muda para o advogado e para a população com a instalação da terceira vara em termos de atendimento, em termos de assistência jurídica? Sem dúvida haverá mais celeridade ao andamento dos processos, porque haverá mais um juiz para trabalhar, auxiliando juntamente com os outros juízes da primeira e segunda vara. Os processos serão mais céleres, mais rápidos e a população será melhor assistida. Com relação ao funcionário, me parece que alguns deverão ser remanejados das varas já existentes. O senhor confirma essa informação ou novos serão contratados? No momento, haverá um remanejamento dos funcionários. O nosso juiz aqui, o diretor do fórum, o Dr. Marzagão, ele está pegando um funcionário de cada vara para auxiliar e trabalhar na terceira vara. Posteriormente, serão chamados os concursados, que houve um concurso em dezembro, para adaptarem-se à terceira vara de Leme. Quer dizer que em termos de funcionários, então, não teremos problema? Não teremos problema, absolutamente. O funcionamento será normal, porque a terceira vara terá menos serviço no começo do que as outras varas. Depois, então, o volume de serviço será igualado. Quantos mil feitos nós temos na nossa comarca, doutor? Nós temos hoje aproximadamente 40 mil feitos em andamento, para 2 juízes. Então, que é um absurdo. Absurdo. Então, esses 40 mil feitos serão distribuídos entre 3 juízes, na base mais ou menos de 10, um pouco mais de 10 mil para cada juiz. Ou vai haver muito mais celeridade e mais tempo para julgamento. A questão da instalação da vara do trabalho, o senhor gostaria de colocar alguma coisa também? Perfeitamente. A vara do trabalho será instalada definitivamente em maio, agora deste ano, daqui quase menos de 2 meses, em um excelente prédio de propriedade do nosso amigo empresário João Newton, do mercado, cujas obras já estão em andamento bem adiantado, um prédio super modernizado, com salas para juiz, secretaria, vai haver um jardim interno para luminosidade e para o juiz, para os advogados, para as partes e todo mobiliado.
Quer dizer, a instalação da vara do trabalho vai facilitar o problema da questão trabalhista, que hoje é tratada na cidade de Araras. Sim, é um absurdo. Você tem que ir a Araras para, às vezes, dar cumprimento a um despacho, andar 40 quilômetros, digamos, e pagar o pedágio. Quando não, se você na audiência tem que levar, o seu cliente tem que levar, além do mais, as testemunhas, o que é um absurdo. E quando não há a condição, a testemunha tem que ir de ônibus. Eu tive um caso que, uma ocasião, uma testemunha, eu não tive condição de levar a testemunha porque o meu carro estava lotado, a testemunha foi de bicicleta, foi e voltou de bicicleta, 40 quilômetros. Eu acho um absurdo. Muito bem, tá aí. O cidadão precisa ir de bicicleta, né? Mas a chegada da terceira vara e a vara do trabalho vai resolver muito o problema da nossa justiça, não, Orozino? Não tem dúvida, porque o que sempre se comentou, que o trabalho do Poder Judiciário é muito moroso. Agora, o que mais importa mesmo, na realidade, será essa vara do trabalho. Nós temos um juiz do trabalho em Leme, vai evitar que aconteça o que sempre aconteceu. Aquele desgaste muito grande de advogados ter que levar testemunhas para Araras. O próprio empregado, o empregador tem que se locomover. Se deslocar de Leme para Araras. Então, tudo isso vai terminar. Agora, o que vai ser um pouco difícil vai ser continuar esse trabalho, antes que a terceira vara venha desenvolver um trabalho normal, junto com os concursados, junto com esse pessoal que fez o concurso para preencher as vagas da terceira vara, sendo ocupado o pessoal da primeira e segunda vara. Eu acredito que vai haver um amontoado muito grande de processos, tanto na primeira quanto na segunda, porque o trabalho será desenvolvido mais morosamente ainda, porque existirá uma falta muito grande dos funcionários que cobrirão a terceira vara. Plantão de polícia registrou apenas casos de pequena monta, mostrando uma certa tranquilidade. Zilma Alves Barbosa, de 43 anos, do lar, escutou um barulho no portão de sua casa, a Avenida Joaquim Adolfo Amadeu. Quando foi verificar, percebeu a presença do lavrador Salles José de Oliveira, armado com um pedaço de pau. Zilma se assustou e acertou o braço de Salles. A vítima foi socorrida até o PS da Santa Casa. Acidente de trânsito sem vítima na rua Ranulfo Mourão, no Jardim Nova Leme. O Monza, dirigido por Silvio Santos Meira Júnior, de 41 anos, vinha pela referida rua quando, no cruzamento com a rua Rita Bácaro, foi colhido na lateral direita pelo Del Rey, dirigido pela professora aposentada Márcia Donadel Maradei. O Monza teve avarias na lataria, enquanto que o Del Rey teve prejuízos no para-choque, faróis e paralamas. O vigilante Nelson Donizete Segnato, de 46 anos, transitava com sua bicicleta pela rua José Fercem, na cidade de Jardim. Quando ele chegava próximo ao estádio Bruno Lazzarini, foi abalroado por uma moto. O condutor da motocicleta evadiu-se do local e não prestou socorro à vítima, que foi por meios próprios ao PS da Santa Casa, onde foi medicado. Após semanas de negociações que envolveram diversos partidos, o presidente Lula anunciou nesta terça-feira que o senador Romero Jucá, que é do PMDB de Roraima, será o novo titular da Previdência Social, substituindo o também senador e PMDBista Almir Lando. Uma outra decisão do presidente é que o deputado federal Paulo Bernardo, do PT do Paraná, substituirá o interino Nelson Machado no Ministério do Planejamento. A posse dos novos ministros aconteceu na tarde de hoje. Na próxima segunda-feira, o presidente Lula fará uma reunião com o seu ministério para pedir que todos voltem ao trabalho normalmente após semanas de indefinições sobre mudanças no primeiro escalão. Então, a partir de segunda-feira, todo mundo começa a trabalhar, porque já esse clima de substituição estará sanado. Mas o mais incrível foi da ameaça feita pelo presidente da Câmara. Agora, como será que vai ficar a situação desse homem que ontem ele teceu ameaças em cima do presidente Lula, porque se eu mesmo não atendesse o seu pedido para que um seu afilhado assumisse o Ministério das Comunicações, ele ia se revoltar contra o presidente e ia movimentar um esquema tão grande que tudo seria contrário. O presidente
entrou nessa queda de braço, determina apenas que 2 ministros sejam remanejados, e agora eu quero ver. O Lula é valente, mas o Saturnino não é de brincadeira. Cuidado com ele, seu Lula. E no próximo bloco você confere, Polícia Militar de Leme já tem sua força tática. Até já. Uma pesquisa CNI e Ibope mostrou que a confiança da população no presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu de 63% para 60% entre os meses de novembro de 2004 a março deste ano, e com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. A desconfiança apenas oscilou de 33% para 34% no mesmo período. A classificação em ótimo ou bom passou de 41 em novembro para 39 em março. Já a avaliação negativa, que reúne ruim e péssimo, oscilou de 16% para 17% no mesmo espaço de tempo. Está aí mais uma pesquisa revelando que a insatisfação continua crescendo diante do governo, né? É o pagamento que ele tem, o presidente tem, por atitudes que tomam antipáticas perante o povo brasileiro. Então, o que é preciso? Ele demonstrar mais seriedade junto à população, junto à parte social, que é aquilo que interessa para nós. Existem algumas pesquisas que são apresentadas por algum ministro e deixa ele todo eufórico, mas não é por aí não. A avaliação é feita e pesquisas mostram que realmente cai a cada dia que passa. Então é muito bom, caso ele pretenda partir para uma possível eleição agora para a presidência, ele que tente mudar esse quadro, porque do contrário, vem vindo gente aí. A Polícia Militar de Leme recebeu mês passado cerca de 4 novas viaturas e junto com elas um grupo de policiais denominado Força Tática. Nossa reportagem ouviu hoje o comandante da 4ª Companhia, capitão Eduílio José Garcia Filho. No Leme Notícias desta terça-feira, nós conversamos com muito prazer com o capitão PM Eduílio José Garcia Filho. Ele que é o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar com sede em Leme. Companhia essa que no último mês de fevereiro recebeu viaturas novas do governo do estado. Isso para reforçar a segurança em nossa cidade. É isso, capitão? Perfeitamente, Toninho, é um prazer falar com você. Participamos aí no mês de fevereiro de solenidade no município de São João da Boa Vista, na qual recebemos 4 viaturas para o reforço do policiamento ostensivo no município de Leme. Bom, essas viaturas se faziam necessárias em função de que algumas, já com bastante uso, estavam deterioradas, né, capitão? Perfeitamente. A nossa utilização de nossas viaturas é feita de modo ininterrupto, isso aí acentua o desgaste. Essas viaturas novas vêm repor as viaturas em piores condições, bem como reforçar também, acrescentando ao número da nossa dotação. Com relação a um aspecto que a gente está ouvindo falar, a questão da força tática, o que seria, capitão? Bom, são viaturas com efetivo que possuem um treinamento específico para atuação no policiamento ostensivo e ela fica, de um certo modo, independente da demanda operacional. Atua mais no policiamento preventivo, visando dar uma melhor sensação de segurança à comunidade lemense. Com a chegada dessas novas viaturas e também desses novos soldados, a população de Leme pode ficar mais tranquila, que terá um pouco mais de tranquilidade. Perfeitamente. Nós redimensionamos todo o esquema operacional da nossa subunidade e com certeza isso aí virá trazer melhores condições de segurança à nossa população. Muito bem, está aí 4 novas viaturas e essa força tática que vai dar uma tranquilidade maior, não, Rosendo? Não tem dúvida que nós sabemos que o governador, o governo do estado, existe um critério na distribuição de viaturas. Mas se
o prefeito da cidade não sair e for à busca, não for bater caneca, como nós costumamos fazer ou falar, essas viaturas não vêm um número suficiente, como agora que nós somos agraciados com 4 viaturas. Agora, quanto à força tática, quanto ao trabalho que se desenvolve na nossa cidade, nós temos um capitão Eduílio, nós temos o subcomandante, o tenente Natal, nós temos um efetivo hoje de policiais que realmente abraçam a carreira militar com muito carinho. Então, o lemense hoje, ele pode se sentir mais protegido ainda, porque com esse trabalho que a Polícia Militar deve desenvolver, com a força tática, nós estaremos mais seguros. Porque a bandidagem está aí solta e eles são audaciosos. Como último ato de sua gestão, o ex-ministro da Previdência Social, Amir Lando, anunciou que mais de 3 milhões de aposentadorias e pensões, que são pagas mensalmente pelo INSS, têm alguma irregularidade. Lando adiantou resultados do recadastramento feito com os segurados. Segundo ele, 1 em cada 4 aposentadorias checadas apresenta alguma inconsistência. Como o atual cadastro do INSS é composto por quase 24 milhões de benefícios, o total de pagamentos irregulares pode ser bem maior do que os 3 milhões de reais. Ninguém perdoa, né? É? Ninguém perdoa. É uma bagunça. Meu Deus do céu, se a porcentagem é tudo isso, é preciso então que se mobilize o pessoal para que se apure. Porque, olha, o que tem de dinheiro nessa Previdência, porque mesmo todo mundo metendo a mão, como se comenta, estando irregular, a maioria das aposentadorias são irregulares, como bem disse o ministro, olha que o negócio é brincadeira. Então é preciso realmente que o Lula também tome peito disso e ponha ordem na casa. Vamos dar a César o que é de César. E terminou nesta terça-feira a 3ª Semana da Água, criada pelo Comitê Hidrográfico da Bacia do Mogi em 2003 e promovida pela SAICIL. Ao todo, são 41 cidades que realizaram essa semana comemorativa. O Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Mogi Guaçu fixou entre os dias 15 a 22 de março, a comemoração com relação à Semana da Água. O Dia Mundial da Água é hoje, portanto, 22 de março. E sobre esses eventos, sobre as comemorações, sobre os fatos que aconteceram durante essa semana, nós vamos conversar com o engenheiro Dr. José Nazareno Oasi, ele que é da SAICIL e que vai explicar para a gente o porquê dessa semana de comemoração da Semana da Água. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. É um prazer, uma satisfação de estar aqui para comentar sobre a Semana da Água. Por que foi instituída a Semana da Água, doutor? Em 2002, a Organização das Nações Unidas, sentindo o problema da escassez de água, sentindo o problema no mundo, porque a quantidade de água é a mesma desde quando o mundo é mundo. Agora as populações vão crescendo. No século passado aumentou 7 vezes a população. Então a ONU sentiu-se numa obrigação de conscientizar o mundo inteiro sobre o problema da água. Assim ela criou então, o Dia Mundial da Água, que é o 22 de março. Em 2002, a Organização das Nações Unidas criou uma Declaração dos Direitos Universal da Água. São 10 artigos que englobam a necessidade de saber a importância da água. Então, o Comitê da Bacia do Mogi Guaçu, que é integrado por 42 municípios, resolveu fazer a sua parte. E qual foi a intenção? A intenção foi fazer com que os municípios também comemorem o Dia Mundial da Água já numa semana, desde o dia 15 até o dia 22. Hoje, dia 22, é o Dia Mundial da Água. E em Leme, doutor, o que é que foi feito durante essa semana? Bom, Leme principiou fazendo essa camiseta
essa camiseta que foi entregue a todos os funcionários desde o dia 15, estão usando até hoje. Foi 2 camisetas para cada funcionário para ir fazendo a troca. E a camiseta, os dizeres da camiseta, dizem que a qualidade e a quantidade das águas é a responsabilidade de todos nós. Preservar para as gerações atuais e futuras. Esse foi o foco da mensagem que o comitê colocou num cartaz que distribuiu a cópia para todos os municípios do Comitê da Bacia do Mogi Guaçu. Agora, além disso, me parece que foram realizados outros eventos. Exato, nós fizemos cartazes, faixas que foram distribuídas pela cidade e fizemos palestras nas escolas, no Bar do Caju, na escola do Bar do Caju, na escola do Bar do Taquari, nas escolas aqui da cidade. A Universidade Livre do Meio Ambiente entrou em parceria com a SAICIL, porque também o meio ambiente é parte integrante da água, porque a água e saúde caminham junto e o ambiente é o principal fator. Então nós fizemos palestras, levamos para as escolas, com os professores, com os alunos, para mostrar a importância da água, evitar desperdício, falamos de desperdício, questão de abrir chuveiro, ficar no chuveiro, escovar dente, lavar carro, lavar calçada em abundância, enfim, nós fizemos com essas crianças, que representam o futuro do país, para que eles tenham já a consciência, porque nós adultos já não vamos endireitar. Educando as crianças, não é preciso corrigir os adultos, né, doutor? Exato, evidente, é isso mesmo. E então, por causa que essa Semana da Água, cada ano, nessa semana, a gente vai conscientizando. Então as crianças vão crescendo e sentindo. E nós já estamos percebendo nessa terceira semana os benefícios, a vantagem que já está conseguindo. Nessas palestras que nós estamos tendo, com quem já tiveram no primeiro e na segunda semana, já tem uma outra mentalidade. Tá aí, portanto, né, meu caro telespectador da TV Leme, as explicações do Dr. José Nazareno Oasi com relação a esse aspecto. E você, principalmente você, minha amiga dona de casa, a você nós fazemos um apelo. Economize água. A água vai ser, num futuro bem próximo, o bem mais precioso da humanidade. E você sabendo usar, não vai faltar. Pois não, doutor? É que a estatística da ONU prevê para 2050 metade da população sem água. Por isso que a água é o ouro do século XXI. Tá certo. Antônio Carlos para o Leme Notícias. Realmente, essa semana foi muito movimentada, e começando pelas escolas e pelas crianças, né? Quem sabe certa, né? Os adultos aprendem agora. Eu admirei muito o superintendente da SAICIL ter indicado o Dr. José Nazareno Oasi para que explicasse para o nosso repórter a respeito dessa Semana da Água. Realmente o Dr. José Nazareno Oasi merece todo o nosso respeito e consideração, porque ele, de há muitos anos, ele acompanha todo esse trabalho na SAICIL. E esta campanha, desenvolvendo em cima das escolas, orientando as crianças, foi a coisa mais bonita que podia ter sido feito. Porque, como diziam os antigos, burro velho não pega a trilha. E o que quer dizer isso? Nós tivemos ainda hoje e ontem, observando que mesmo chovendo, algumas donas de casa varriam as calçadas e com as mangueiras ligadas. Elas não imaginam o mal que estão cometendo. Porque, como bem disse o Dr. José Nazareno Oasi, dentro de pouco tempo, metade da população não terá mais água. E você vai ver daqui a pouco tudo sobre a sessão de Câmara de ontem à noite. Nós voltamos em seguida. As suspeitas de contaminação pela doença de Chagas subiram de 28 para 37 no litoral norte de Santa Catarina.
Entre essas suspeitas, já foi confirmada a infecção em 19 pessoas, das quais 3 já morreram. Outros 3 óbitos também estão sob investigação. A maioria das vítimas ingeriu caldo de cana, o que confirma a hipótese de transmissão pela via oral. Técnicos estaduais e dos Ministérios da Saúde e da Agricultura iniciaram um trabalho de rastreamento para tentar identificar a origem da cana-de-açúcar utilizada no preparo dos caldos. Acredita-se na possibilidade de um inseto ter sido moído em meio à cana ou de uma contaminação da bebida pela presença de fezes infectadas. Caldo de cana, quem diria? Complicado, hein? Que bela propaganda para esses carrinhos que estão por aí nas beiras das estradas, nas cidades. Agora, é uma coisa absurda. Nós temos também o bicho barbeiro envolto junto com esses canaviais. Agora, eu culpo muito mais o cidadão que tem essas casas de sucos, porque não observaram na limpeza das canas, quando da moagem, não ter verificado que também existia algum bicho junto. É brincadeira. Isso mais seria por uma vigilância sanitária. E graças a Deus ainda no estado de São Paulo e nem na nossa querida Leme ainda surgiu nenhum fato. A frente fria chega ao sul paulista e deixa o tempo chuvoso na região. Nas demais áreas de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. Mas no período da tarde, com a aproximação da frente fria, o céu passa nublado e ocorrem fortes pancadas de chuva. Confira como fica o tempo amanhã em Leme. A quarta-feira terá sol e nebulosidade variada com pancadas isoladas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80% e a temperatura vai oscilar entre 23 e 30 graus. E ontem foi dia de sessão na Câmara Municipal e, como era de costume, o Leme Notícias retoma as entrevistas com os vereadores que gentilmente aceitam o convite para participar. E nessa nova fase nós vamos receber hoje o presidente da Edilidade Lemense, que é o vereador professor João Machado. Professor João Machado, prazer em recebê-lo. Boa noite, bispo. Tudo bem a sessão ontem, tranquila? Tudo depois bem. Daquele tumulto, a gente não conversou nesse período aí, mas depois daqueles problemas todos lá, né, vereador? A coisa parece que sossegou. Exatamente. Não totalmente ainda, né? Mas praticamente já está resolvida a situação da Câmara Municipal e as sessões voltam a transcorrer normalmente, né? Então ontem nós tivemos mais uma sessão de Câmara. No início da sessão um pouco tumultuada, né? Porque nós tivemos uma retificação da ata da sessão anterior. Foi um requerimento do vereador Juninho, onde o vereador Ferretti Júnior, na sessão da última semana, fez um discurso fazendo sérias acusações, dizendo que na Câmara Municipal de Leme estava correndo dinheiro grosso aos vereadores para apoiar o prefeito municipal, Dr. Geraldo Macarenco. O Ferretti estava assim, um tanto nervoso, né? E após o seu discurso, eu como presidente pedi ao vereador Ferretti que confirmasse as suas denúncias e pedi a ele que também dissesse o nome de quem estava pagando o dinheiro no qual ele se referia e também quem seriam os vereadores que estariam recebendo o tal dinheiro grosso no qual ele se referia. E o Ferretti confirmou e disse que daria os nomes quando fosse questionado judicialmente. Então, com o presidente, eu pedi que se lavrasse em ata todo o discurso do vereador Ferretti. Como o secretário que fez a ata não lavrou na ata o ocorrido com os detalhes, nós fizemos um requerimento e fizemos a aprovação na noite de ontem. Então, os vereadores Cavamura e o Duda Caixa questionou, não concordou, tentou lá criar um certo tumulto, mas o requerimento foi aprovado e agora o Ferretti Júnior, eu espero que o corregedor da Câmara tome providências quanto às denúncias que o vereador Ferretti fez. Embora na sessão de ontem ele fez o discurso,
se desculpando, dizendo que estava um tanto nervoso na sessão anterior, mas ele, como representante do povo, ele tem que ser um vereador sério e tem que ser responsável pelos seus atos. Aquilo que ele diz, ele tem que responder por isso. Então eu espero que o novo corregedor da Câmara agora, mediante a ata, cobre explicações do Ferretti Júnior para que ele dê os nomes de quem é que está pagando o dinheiro e quem é que está recebendo. Porque da forma que ele disse, ele deixou dúvidas sobre todos os vereadores da Câmara, inclusive ele. Complicado, né? Eu conheço o Ferretti, nós já trabalhamos junto, aliás, trabalhamos junto com o João Machado, e o Ferretti é um bom moço. É que ele perdeu realmente o senso de firmeza, porque a partir do momento que você assume uma tribuna, o João sabe disso, é preciso que você tenha firmeza, não se deixe levar por alguma emoção, alguma explosão de emoção. Mas ele foi muito infeliz e, naturalmente, o João Machado tarimbado na presidência da Câmara, aliás, nós sempre comentamos isso, ele fez constar em ata realmente aquilo que foi dito pelo Ferretti. Essa brincadeira não deve acabar assim, né, João? Eu acho que, naturalmente, isso vai até depois da corregedoria, irá até para o Ministério Público, né? Eu espero, porque foram denúncias graves, né? Então, o discurso do Ferretti na noite de ontem não justifica nada do que ele disse. O pedido de desculpas, né? Exatamente, porque ele fez uma acusação séria e eu entendo que isso deve ser investigado. Inclusive, o Ministério Público, eu acho que tem que tomar alguma providência. Eu acho que o Ferretti tem que falar quem é que está pagando e quem é que está recebendo, porque isso foi uma denúncia muito séria. E eu espero, a princípio, providências do corregedor da Câmara. Muito bom. Presidente, com relação à sessão de ontem, propriamente dita, o que de mais importante foi discutido lá? Isso, nós tivemos também vários requerimentos que foram lidos, discutidos e aprovados. Nós tivemos também um parecer da Comissão de Justiça e Redação, que foi lido ontem no plenário, onde na sessão anterior, quando foi eleita a mesa diretora, presidente, secretário e vice-presidente, após a eleição, no decorrer da eleição, o vereador Duda Caixa, quando foi a presidência na época, no qual eu ocupava como vice-presidente dirigindo a sessão, quando eu divulguei o resultado dos votos, o vereador Duda Caixa entrou com requerimento tentando impugnar a eleição, porque ele alegava que eu, como presidente, não tinha renunciado ao cargo de vice-presidente para concorrer à presidência naquele ato. Então, no ato, eu indeferi o requerimento do vereador porque o requerimento dele estava muito mal elaborado, não estava fundamentado. Estava prejudicado, né? Ficou prejudicado, ele usou um artigo do regimento que não tinha nada a ver com a eleição da Câmara, né? Então foi indeferido e depois a eleição transcorreu normalmente, eu fui empossado e ontem eu dei o despacho desse requerimento e foi lido em plenário. E agora vamos aguardar, se ele quiser entrar com recurso, tudo, ele fica à vontade para fazer isso, né? Depois, João, me só uma coisa, existe alguma veracidade no caso do Ferretti ser chamado para uma secretaria e com isso o médico, o doutor Gustavo, assumir o lugar dele? Sim, existe. Inclusive ontem eu falei com o Ferretti Júnior e ele mesmo falou na tribuna da Câmara que ele estava indo para uma secretaria, que ele deve ficar mais algumas semanas na Câmara e que ele vai ocupar um cargo de secretário na administração municipal. Então ficou assim um tanto esquisito a posição que ele vem tomando desde o início da legislatura, fazendo severas críticas ao prefeito, à administração, com uma série de documentos, e ontem ele faz um pedido de desculpa e anuncia que vai ocupar uma secretaria na administração. Muito bem. Vereador, presidente João Machado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pelo seu retorno ao Leme Notícias, e esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, assim como também dos seus pares lá, tá bom? Sou eu que agradeço, e sempre que
quiser, nós estaremos presentes. Muito obrigado. Rosinho, muito obrigado. Eu que agradeço, até mais. E o Leme Notícias fica por aqui. Daqui a pouco tem o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. Programa Esporte Show completa 2 anos. Furto no almoxarifado do Clube de Campo Empírio. Percevejos invadem residência no Jardim Santana. Confira a programação religiosa para a Semana Santa. Vereador José Martins é o novo líder do prefeito. E ainda uma entrevista com o professor Sérgio Bernardo sobre o plano de metas da prefeitura. Quarta-feira, 23 de março, estas e outras notícias você acompanha já, logo após o intervalo. Fique com a gente. Moradores em uma residência no Jardim Santana estão preocupados com a invasão de percevejos dentro do imóvel. A vigilância epidemiológica foi chamada para verificar o que está ocorrendo. E que a gente há muito tempo não tinha notícia. Na Rua da Glória, uma residência foi invadida por percevejos. A vigilância epidemiológica do município tomou rapidamente as providências. E é nesse sentido que nós vamos conversar com a Mara a respeito disso. Que providências foi tomada e esse fato não é comum, né, Mara? Não é comum. As providências serem tomadas, ainda estão sendo tomadas, é que todos os objetos, todas as roupas, todos os móveis vão ser queimados. Com relação ao interior da residência, o que foi feito? Por enquanto, nós já retiramos todos os móveis e agora vai ser passado veneno, vai ser detetizada a casa toda. Os vizinhos têm algum tipo de cuidado também que devem tomar? Nós já passamos orientação para todos, já vistoriamos e ainda nós não detectamos na vizinhança. É por isso que essa medida está sendo drasticamente tomada, para que eles não passem mesmo na vizinhança. A que se deve esse fato, Mara? A ocorrência? Olha... Falta de higiene? É um pouco de falta de higiene, ou bastante, a gente não quer ser muito, mas é falta de higiene. Agora, não tem outra alternativa. O fato é que tudo isso que foi retirado da residência deverá ser incinerado. Tudo queimado. Não tem como, não dá para passar veneno em colchão, nas roupas, não tem. Então vai ser tudo queimado mesmo, infelizmente. Quer dizer, a família vai ficar praticamente sem nada. A família vai ficar praticamente sem nada e a gente vai estar... apelando mesmo à população que se puder ajudar com roupa, são 4 adultos, 2 homens e 2 mulheres, 6 crianças, inclusive um bebezinho de 12 dias. O percevejo, ele transmite que tipo de doença? Não, ele não transmite doença, mas ele pica muito e doído. Então, à noite, tem uma criança muito picada aqui, que foi a nossa maior preocupação em estar retirando essas crianças, porque ela está muito picada. Bom, o fato é esse então. Se você quiser ajudar, a residência fica na Rua da Glória, número 518. Antônio Carlos para o Leme Notícias. Mas que absurdo, hein? Hoje nós tivemos uma informação relativa a caramujos também naquela região. Mas isso aí ficou já explicado pela Mara, que é exatamente a falta de higiene, né? Esse caso aí ficou específico. Ainda bem que eles tomaram a providência rápida. Lógico que acredito que o pessoal deve colaborar, a própria Prefeitura Municipal, pela promoção, deve dar alguma colaboração, alguma estrutura para essa família. Só que a vigilância agiu certo.
A Mara tomou, ela foi até educada na entrevista, mas ela deixou bem claro que é falta de higiene, acúmulo de imóveis muito velhos, e o que nós vimos ali, que a medida que ela tomou não tinha como tomar medida paliativa, que senão o que ia acabar ocorrendo? Ia passar para as outras casas, e isso toma um volume que depois fica difícil para controlar. Está de parabéns, eu acho que eles fizeram certo. Infelizmente, tem momento que você não pode querer apalpar, querer falar, não, vamos resolver, vamos tentar salvar alguma coisa. A medida tomada foi certa. Agora cabe, eu tenho certeza que a Prefeitura e a população de Leme, de uma maneira geral, é muito atenciosa, ela sempre procura colaborar com os mais necessitados e vão ajudar essa família. O que não podia era ficar aquela situação, pondo em risco, às vezes, todo um bairro, toda uma comunidade. Furto ocorrido ontem nas dependências do Clube de Campo Empírio. O funcionário José Raul Nascimento, de 72 anos, notou que os cadeados das portas do almoxarifado estavam danificados. Ao verificar, percebeu que haviam levado fio de cobre, sucatas de alumínio e talvez algum outro equipamento que até aquele momento não tinha sido verificado. O pintor Wilson Josué Pelais, de 35 anos, residente na cidade de Jardim, estacionou seu veículo na rua Flávio Zilo quando este apresentou um defeito elétrico. Ao retornar ao local, depois de buscar socorro, ele encontrou o veículo em chamas e já com os bombeiros tentando apagar o incêndio. O administrador da Fazenda Santa Inácia, Oswaldo de Jesus Bernardo, encontrou o funcionário autônomo Sérgio Adriano Cauchi, de 38 anos, pescando no tanque da propriedade, o que é proibido. Com o Sérgio foram apreendidos uma vara de pesca, um saco de nylon e peixes que já tinham sido fisgados. E no próximo bloco você vai ver: Prefeitura intima proprietários de terrenos baldios. O Leme Notícias volta a seguir. A Prefeitura de Leme já está notificando os proprietários de terrenos para que façam a limpeza destes locais, uma vez que muitos deles apresentam mato alto e estão infestados de bichos e insetos. Esse problema invariavelmente acontece nessa época do ano, a época das chuvas. O mato cresce nos terrenos, principalmente em terrenos abandonados. Terrenos esses em que os proprietários não estão nem aí, melhor dizendo, né, para os seus vizinhos. A respeito desse assunto, desse problema que ocorre todos os anos, nós vamos conversar nesse instante com o secretário João Carlos Serbi, secretário do Urbanismo, que vai dizer para a gente quais as providências que a Prefeitura Municipal está tomando com relação a esse assunto. Secretário, é uma situação, como eu disse, que acontece todos os anos. Que tipo de providências a Prefeitura vai tomar? Bem, Antônio Carlos, aos ouvintes, nós fizemos aí uma publicação no jornal, fizemos também a publicação na imprensa oficial, que todo mundo que tem seus terrenos, eles têm que manter limpo, inclusive na área central da cidade, limpo e fechado. Porque nós vamos tomar providência, nós vamos intimar essas pessoas, mandar fazer o serviço e mandar a conta do que foi gasto nos terrenos para que a cidade fique mais limpa, para que a cidade fique melhor em condições, para que não tenha barata, não tenha cobra, não tenha nada. Isso é uma determinação do prefeito municipal, que ele quer que cuide melhor dos terrenos, que cumpra, cada um cumprindo a sua obrigação, a cidade desenvolve mais, fica melhor para a cidade. Bom, com relação a esse caso específico que nós estamos vendo aqui no trevo da cidade, esse terreno não é da Prefeitura. A Prefeitura está fazendo, através da sua secretaria, a limpeza. A conta será paga pelo proprietário? Corretamente. Toda a limpeza de terreno particular é tirado a fotografia da máquina trabalhando no local, que é para a pessoa não alegar ignorância, que não foi a Prefeitura que fez em si, porque aí para poder cobrar. Porque pode entrar na justiça, pode fazer e a pessoa vai alegar que ele já estava limpo. Então nós trabalhando, mostrando, tirando fotografia do terreno e tendo condições com as máquinas em cima, nós temos como provar que o terreno está sujo.
Com relação aos lotes que estão murados, mas que estão nessa mesma condição, João, o que será feito? Será intimado as pessoas a limpar os seus terrenos, bem que onde está murado nós não podemos invadir. Aí nós vamos intimar a pessoa que limpa os seus terrenos, e se isso não acontecer, aí nós vamos por vias legais mandar limpar, ou enfim, ou até a gente limpar. O fato é que providências serão tomadas e o senhor, como secretário, estará atento a esse assunto. De uma forma ou de outra, nós vamos tomar providência. Se o lote estiver fechado e não tiver como entrar, existe aí os meios legais que a gente tem que tomar providência, porque quem mora do lado não é obrigado a viver com o lote sujo, imundo, enfim, criando porcariada. Até para orientar o nosso telespectador, secretário, se ele tiver um problema desse vizinho da sua casa, de que forma ele pode fazer, de que forma ele pode recorrer, existe um telefone? É só nos comunicar, nós estamos aí no telefone 3571-4000, né, que é da Prefeitura Municipal, tem as pessoas que anotam que as suas reclamações, isso é determinação do prefeito Geraldo Macarenco, e nós, em seguida nós vamos até o local onde tem a situação do problema, e nós constatamos e tomamos as devidas providências. Tá certo, muito obrigado ao secretário João Carlos Serbi. E você que está nos vendo agora, você nosso amigo telespectador da TV Leme, não é obrigado a ficar com um tipo de problema desse ao seu lado ou ao lado da sua residência. Utilize-se, portanto, do telefone 3571-4000, que é o da Prefeitura Municipal, faça a sua reclamação, que nós temos certeza que, em função do secretário cuidar praticamente exclusivamente dessa área, providências serão tomadas. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Todo ano é a mesma sinfonia, não, Chico? Só que agora eles estão tomando a providência correta, estão notificando. Eles até estavam, nós até falamos num outro programa, eles estavam fotografando, informando. Não, para agilizar, estão notificando. Não está limpo, vai lá, limpa e manda a conta. E eu sou favorável a isso, eu acho que está certo. Porque você não é obrigado, a maioria não compra lote para especular. Tem interesse de fazer algum investimento ou de até vir a residir. Mas existe uma escala no imposto quando você mura o lote, quando você tem calçadinha, isso no centro de uma forma geral, que beneficia quem tem o lote. Agora, a sujeira não tem jeito, você tem que manter o lote limpo, porque... Quando não é vizinho seu. Seu lote, se você mora num bairro, seu lote está em outro bairro, tranquilo para você. Está incomodando, né? Mas você poderia ser incomodado. Então está certo a prefeitura, está certo o secretário, tem que tomar essa atitude. Não limpou? Limpa e manda a conta. E naquele caso dos lotes fechados, eu acredito que, lógico que ele não pode invadir, entrar e limpar. Mas ele pode, talvez, deve ter na legislação alguma coisa que prevê algum tipo de multa. E vai multando. Porque não tem outra situação. E é fácil, tem um monte de gente desempregada, bastante gente procurando o que fazer, tem quem capina um lote por um preço acessível, a pessoa tem que cuidar do que é seu, para não incomodar. O seu direito vai bem até onde não incomoda o do outro. Então você tem direito de ter seu lote, mas tem que manter o limpo. Você mantém sua casa limpa, por que não uma propriedade sua que está em outro lugar? Está certa a administração. O novo ministro da Previdência Social, Romero Jucá, que tem uma dívida de R$53 mil com o INSS, disse que a prioridade de sua gestão vai ser reduzir o déficit do setor. Jucá relatou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o ministério passasse por um choque de gestão para reduzir o déficit e, dessa forma, liberar mais recursos para investimentos e infraestrutura em projetos sociais.
Com as várias situações envolvendo a Câmara Municipal desde o início deste ano, uma outra se concretizou no dia de hoje. O vereador José Martins, que assumiu recentemente no lugar do então vereador Ademir Antônio Albano Lopes, será o novo líder do prefeito na edilidade lemense. Pela terceira vez consecutiva, ele ocupa mais uma vez uma cadeira na nossa Câmara Municipal. Nós estamos falando do doutor José Martins, ele que foi, embora suplente pelo PTB, está na Câmara na vaga deixada pelo vereador Ademir Albano Lopes, que ocupa um cargo de secretário da administração, doutor Geraldo Magarenco. Mas o fato mais importante que nos faz a essa entrevista é exatamente o fato que nós descobrimos que o senhor deve ser o novo líder do prefeito na Câmara. O senhor confirma essa informação, doutor? Exatamente. Nós ficamos sabendo do chefe de gabinete e do secretário Djalma Gonçalves, que em conversa que nós tivemos com o prefeito, ele convidou para que nós assumíssemos a liderança do prefeito na Câmara. E depois de nós analisar a proposta, estudar, resolvemos aceitar. Então, realmente, esse convite será aceito e, a partir dessa data, estarei sendo o líder do prefeito na nossa casa. Isso é questão de orgulho muito grande para esse vereador, sendo o primeiro suplente, ocupando a cadeira e já assumindo a liderança do prefeito. Eu acho que eu terei um trabalho muito importante nessa casa, visto que na democracia tem que se debater e discutir muito. E é o propósito e a ideia que a gente tem, está sempre lutando em cima de ideias e propósitos para a melhoria da cidade. E me parece que o seu nome tem aceitação dentre todos aqueles partidos que fazem parte da base de apoio do prefeito, né, doutor? Isso é muito importante porque nesse período que eu estive na carreira política, os 8 anos que eu já assumi como vereador, eu sempre debati em cima de ideia, nunca criei um inimigo, não tenho um inimigo, e sim, a gente só discute em cima de ideias e não de lado pessoal. Isso é um fator importante que ajude com que facilite o trabalho nosso nesta casa. Bom, só uma última colocação com relação a esse aspecto, doutor. O senhor acha que essa questão, essa turbulência toda que envolveu aí o problema da eleição da mesa diretora, João Machado, João Serbe, Ferretti e tal, tudo isso já é passado e a partir de agora realmente o Legislativo vai caminhar exercendo a função que lhe é peculiar? O Legislativo já está caminhando e eu acho que isso faz parte da política porque foi uma divergência de ideias. Você pode ver que foi em cima de ideias, alguém defendia uma ideia, alguém defendia um partido e como com um número reduzido de vereador e com a oposição com um número maior, e na democracia, então as decisões requeriam maior negociação, maior trabalho e isto fazia parte, já se esperava na Câmara uma discussão mais acirrada, mas isso já é fato superado e já estamos agora caminhando e cada vez mais pensando em melhoria da cidade, em aprovar leis naquela casa, em fiscalizar e sim, fazer o que for melhor para o desenvolvimento da nossa cidade e para representar a população que nos elegeu. Bom, só uma última colocação aí, já saindo da área do Legislativo e entrando na sua área propriamente. O senhor que é dentista, só uma palhinha para a gente, como é que estaria a situação em termos de odontologia do município? A odontologia no nosso município tem crescido cada ano. Isso é uma questão uma questão de orgulho para todos nós, principalmente nós profissionais da saúde odontológica. Uma grande conquista que foi recentemente passado pela doutora Soraya, que nós já estamos atingindo um CPOD de 1,9, que de 1998 era 3,2, hoje já caiu para 1,9 e a meta da Organização Mundial de Saúde para o ano 2000 é alcançar 1. Isso é uma questão de orgulho muito grande para nós. Tá certo, mas sobre esse aspecto nós vamos ter oportunidade de falar com a doutora Soraya Draibe a respeito do problema. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Chiquinho, com relação a essa liderança do prefeito Macarenco na Câmara Municipal, é um bom líder o vereador Zé Martins? Eu vejo que é um bom líder, apesar de que ele falou que as coisas já estão no eixo, já estão entrando, realmente estão, apesar de eu não ter concordado com nada do que ocorreu no Legislativo, que demorou-se 74 dias para se definir efetivamente uma presidência, e eu acho que de qualquer forma tinha que ter se resolvido no primeiro dia, desse o resultado que desse, mas felizmente as coisas agora estão tomando seu rumo. E o José Martins é um vereador já experiente, é um vereador que tem um bom trânsito com os seus colegas, vamos dizer assim, ditos hoje de situação, bem como um bom trânsito na prefeitura.
Ele tem relacionamento com todos os secretários, com funcionários, então isso vai facilitar o trabalho dele de liderança, que é de encaminhar projetos, de aproximar vereadores, aproximar pedidos de vereadores junto ao executivo, fazer aquele intercâmbio de ideias, de projetos entre o executivo e o legislativo. Ele que vai ser, vamos dizer, às vezes também vai ser para-choque. E ele tem experiência para isso, é um bom nome, uma pessoa equilibrada, procura manter uma postura política de uma forma sem entrar em terreno pessoal de ninguém, sempre se manteve assim, e a gente espera que ele tenha sucesso. Estamos em plena Semana Santa, mas as comemorações começam efetivamente a partir desta quinta-feira, como apurou a nossa reportagem. Os católicos de todo o mundo comemoram esta semana um fato muito importante para toda a igreja: paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre os detalhes, sobre os acontecimentos da Semana Santa em Leme, nós vamos conversar nesse instante, com muito prazer, com o Padre Lázaro, ele que é pároco da Matriz de São Manuel. Padre Lázaro, quais as atividades que teremos a partir de hoje em comemoração a mais uma Semana Santa? Hoje nós teremos a procissão do encontro às 7h30 da noite, saindo lá da Capela Anchieta, as paróquias de São Manuel e Santa Rita. Estamos tendo então nesse momento, né, Padre? Neste momento. E a igreja, as paróquias de Imaculada e Senhor Bom Jesus, sai da Igreja Imaculada. Nós nos encontraremos ali na esquina da Câmara Municipal. E dali vamos nos dirigir até a Igreja Matriz, onde celebraremos a 14ª, a 15ª estações da Via Sacra e distribuiremos a comunhão. Esta é a programação para hoje. Para quinta-feira santa, dia em que a igreja celebra a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Na Igreja Matriz de São Manuel nós teremos a missa às 8h30 da noite, teremos missa também na Igreja Imaculada, na Bom Jesus, na Santa Rita, e nas várias comunidades teremos a celebração. Esta missa muito bonita, onde celebraremos tudo isso, e teremos também aquela encenação do lava-pés, é a chamada missa do lava-pés, mas o centro desta missa é a Eucaristia, é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Sexta-feira santa, dia que celebramos a morte de Jesus, a programação é intensa. Logo pelas 6 da manhã sai a caminhada para o Morro do Cristo, ali da igreja de São Judas Tadeu, às 6 da manhã. Na Igreja Matriz de São Manuel começa às 6 horas da manhã a adoração ao Santíssimo até às 11. Às 11 horas nós faremos a Via Sacra, às 3 horas da tarde a celebração de adoração da cruz, e às 7 da noite nós faremos a procissão do Senhor Morto, saindo da igreja de São Benedito, dirigindo até a Igreja Matriz de São Manuel. No sábado, programação intensa novamente. Às 9 horas da noite teremos a Missa da Ressurreição, a Vigília Pascal. Após a missa, então, a igreja vai ficar em oração a noite toda, até às 6 da manhã. Às 6 horas da manhã do domingo, nós faremos a procissão da ressurreição e em seguida já celebraremos a Missa da Ressurreição às 6 horas da manhã do domingo de Páscoa. Qual a importância da participação do católico nessas comemorações, Padre? A importância do católico é ele estar assim intimamente ligado a Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus neste momento que foi muito importante na vida de Jesus e é importante na vida de toda a igreja, que é celebrar a paixão. Celebrar a paixão é celebrar toda a vida de Jesus. A paixão de Jesus não foi o momento ali da quinta-feira santa, quando diz o evangelista, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou os seus durante todo o tempo, durante toda a vida. Na sexta-feira santa, na cruz, acontece a entrega total, quando ele morre na cruz e do seu coração que é aberto pela lança, corre sangue e água. Vou mostrar assim, dei tudo de mim, dei todo o meu sangue, não tem mais nada, tenho água. Mas na vigília do sábado à noite e no domingo de manhã nós já celebraremos a vitória. Então é importante todo cristão participar dessa celebração. Esta sim é a celebração mais importante, é a vitória. Você não celebrar o sábado a vigília pascal, ou não celebrar o domingo a ressurreição, é a mesma coisa de você participar do treino e depois você não ir no jogo da final do campeonato. É a vitória, a ressurreição de Jesus, é a vitória definitiva da vida sobre a morte. Esta é a importância para nós cristãos deste tríduo pascal: paixão, morte e ressurreição. Antônio Carlos para o Leme Notícias.
E tem gente ainda que acha que Semana Santa é bacalhau na sexta e ovo de Páscoa no domingo. E a verdade é essa. Já existe todo um período da Quaresma, que é um período, na minha opinião, de reflexão, e realmente eu acho que esses dias, para a comunidade católica, é um dia de profunda reflexão, de se manter em oração, se manter realmente, como o padre Lázaro disse, em vigília, e também numa homenagem, é o momento mais importante da comunidade católica. Eu também vejo assim, acho que a Sexta-feira Santa é de suma importância, e também o Domingo de Páscoa. E no próximo bloco você vai ver os detalhes do plano de metas da Prefeitura. O Leme Notícias volta a seguir. A TV Leme está em festa nesta quarta-feira, em razão do aniversário do programa Sport Show, que completa 2 anos no ar. O apresentador Israel Camilo mostra diariamente os acontecimentos esportivos e recheados com a opinião de comentaristas e convidados. 14 horas e 45 minutos. Chegando cedo, né, para apresentar o Sport Show. Hoje, um Sport Show diferente, muito importante. Nosso companheiro de trabalho, Israel Camilo, que hoje comemora... Olha, dá uma olhadinha agora, dá uma geral, porque dá uma geral pro pessoal ver como é que ele vem trabalhar, né? Chegando para comandar o Sport Show. Mais 15 para as 3, Israel, tudo bem? Olá, Antônio Carlos, tudo bem? Um prazer, que surpresa é essa? A gente chega todo dia nesse horário, né? Ah, é? Todo dia? Todo dia, o Sport Show vai ao ar às 20 horas. É que todo dia esse horário eu tô pra rua. Exatamente, você tá aí acompanhando o dia a dia da notícia, né? E o Leme Notícias, aliás, parabéns pela volta aí do Leme Notícias, estava fazendo falta a grade, e parabéns a toda a equipe, Eduardo Bispo, por exemplo, Sandoval, todas as pessoas que colaboram, e o seu trabalho, que eu reputo como o repórter mais competente na cidade. E o Sport Show, como é que vai? Felizmente, hoje é uma data festiva, né? São 2 anos, hoje a gente completa 2 anos, estamos aí na preparação de um programa, eu não diria um programa especial. Já faz 2 anos que nós começamos essa bagaça? Exatamente, aliás, eu quero deixar aqui mais uma vez registrado, quem acompanha o Sport Show sabe que por inúmeras vezes eu já dei o crédito que a ideia do Sport Show é uma ideia do Antônio Carlos Simeonato, juntamente com a antiga direção da TV Leme, que acreditaram numa ideia diferente de trazer as emoções do esporte amador na cidade e também acompanhar o esporte de uma maneira geral. Nós fomos convidados pelo Antônio Carlos, acabamos ali fazendo junto um bom tempo, depois por motivos outros, o Antônio Carlos trilhou outros caminhos e a gente acabou assumindo a direção do programa. Já tínhamos uma base muito sólida, né, feito por você. O resultado disso tudo é que a gente está aí chegando ao programa 456, 2 anos no ar hoje. Sintetizando esses 2 anos rapidamente, Israel. Alegria e emoção de poder fazer alguma coisa pelo esporte na cidade. Nós viemos do esporte, nós somos oriundos do esporte, trabalhamos na Rádio Cultura com o nosso companheiro Lemense, também o esporte amador, e podemos hoje, através de uma televisão competente e tão bem organizada como a TV Leme, levar as emoções. Tivemos nesse último final de semana a final da 5ª Copa Dr. Zizo, mostrando gente de Leme que pratica o esporte com prazer, emoção e principalmente a título de lazer. Então a emoção do Sport Show é muito grande. Inúmeras pessoas passaram por aqui, Antônio Carlos. São 2 anos que muita gente, não só frente às câmeras, atrás também. Tivemos aí companheiros inestimáveis de trabalhos valorosos que foram realizados aqui pela equipe do Sport Show. Nós na frente, você sabe disso, né? A importante dessa reportagem é o Juninho ali atrás. Se ele não está ali atrás da câmera, né? Que também é nosso colaborador, não estaria indo ao ar essa reportagem. Então, realmente, as pessoas que nos ajudaram são muitas, seria impossível relacioná-las, mas eu quero agradecer de público e aproveitar o espaço desse jornalismo tão eficiente, com a audiência tão grande, e agradecer a todos, e principalmente a você, né, que nos deu a oportunidade, e principalmente durante todo o tempo, mesmo não estando com a gente fisicamente, sempre nos apoiou e nos ajudou no que foi possível. Parabéns, Israel. Muito obrigado realmente a toda a nossa coletividade lemense pelo apoio que deu ao Sport Show. Parabéns a todos nós. Hoje o Sport Show chega ao seu programa, ao seu aniversário de 2 anos. Esperamos que seja o 2º ano de uma vida longa, na verdade, mas para isso nós dependemos da colaboração das pessoas em casa, que até agora não tem faltado. Parabéns aí a todos nós, parabéns à TV Leme por acreditar na ideia do futebol da nossa cidade. Parabéns a vocês também pelo Leme Notícias, nessa volta, né, nessa volta que realmente seja aí os primeiros dias de uma caminhada muito longa.
Só para lembrar, o Sport Show vai ao ar diariamente, logo após a exibição do Leme Notícias. E a reprise também acontece no dia seguinte, também logo após a representação do Leme Notícias. Mais uma vez, parabéns, meu caro Israel Camilo. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, tá aí. Você também é um dos colaboradores ali, né, Chico, com relação ao Sport Show? A gente participa às vezes, como você também, e a gente deseja ao Israel parabéns, que ele tenha todo sucesso, porque realmente a gente sabe a luta que ele faz para manter o programa, para procurar matéria, não é fácil todo dia, ele é uma excelente pessoa e realmente a gente deseja que ele tenha muito sucesso e que muitos e muitos outros anos se completem aqui na casa. A frente fria avança por São Paulo e nuvens carregadas se espalham pelo centro-leste do estado, sul de Minas e Rio de Janeiro. O céu fica nublado com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Existe risco de chuva forte em São Paulo. Mas confira aí como fica o tempo amanhã em Leme. A quinta-feira terá um dia nublado com períodos de melhoria, mas com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuva é de 90% e a temperatura deve ficar entre 22 e 28 graus. O prefeito Geraldo Bacarenco lançou semana passada o plano de metas durante uma apresentação no Salão de Eventos da ACIL. A explanação ficou a cargo do professor Sérgio Henrique Bernardo de Oliveira, que conversa com a gente para dar mais detalhes sobre este assunto. Professor, obrigado pela presença. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Nós fizemos na oportunidade uma reportagem no dia da apresentação, mas os detalhes é que são importantes, por isso o convite para que o senhor comparecesse aqui no Leme Notícias para rapidamente dar uma explicada para a gente como vai funcionar esse plano de metas que vai até 2022, é isso? 2022. Como é que fica aí? Certo. Então, o plano de metas ele é uma adaptação a Leme a um plano lançado pelo governo federal, que é o Brasil em 3 tempos. É um plano do PT. E que tem 3 avaliações, por isso 3 tempos. Né? Uma em 2006, agora ao término do mandato do presidente Lula. Uma em 2015, quando a Organização das Nações Unidas estará fazendo uma avaliação mundial em relação aos objetivos do milênio. O que são esses objetivos do milênio? São objetivos para a redução de pobreza e melhoria de qualidade de vida lançados mundialmente, o Brasil é signatário desse protocolo, em 2000. E se estipulou que em 2015 vai ver quem fez a lição de casa. E nós estamos nessa também, estamos nos propondo a fazer uma lição de casa no Brasil e em Leme. Né? O Brasil, o governo federal fará a avaliação de seus objetivos, o que foi alcançado, e Leme estará fazendo também a sua avaliação. Em 2022 é o ano do bicentenário da independência do Brasil. Então foi estipulada essa data para fazer uma avaliação de quanto evoluímos referente à qualidade de vida das pessoas, né? Nas dimensões riqueza, escolaridade e longevidade. E nós estamos aplicando esse plano aqui em Leme. E por que importamos do governo federal? Porque o governo Bacarenco, que é o autor do plano, termina em 2008. Então nós precisamos da aprovação da sociedade. Então não vamos dizer que é um plano do Bacarenco, é um plano do governo federal adaptado a Leme. E da aprovação da sociedade para que o plano, a perseguição das metas, prossiga até 2022. Sérgio, eu tive a oportunidade, primeiro, uma boa noite, é um prazer estar com você. Eu tive a oportunidade de ouvir você dando entrevista, falando sobre o plano. E o que me chamou a atenção, eu não tenho detalhes, sinceramente conheço detalhes, mas ele é um plano ambicioso, mas ao mesmo tempo factível, é possível de fazer. O que me parece, o que eu entendi de tudo, o principal foco, que até se você pudesse esclarecer melhor, é quando você fala que a sociedade tem que comprar ideia, eu vejo assim, não importa quem serão os governantes de Leme até 2022, e nem quem é o autor da ideia, da onde partiu, o importante é que essa perseguição das metas se torne uma rotina na cidade,
não só na administração municipal, que envolve toda a sociedade, mas principalmente da administração municipal, que é quem dirige os destinos da cidade, que ela se torne uma rotina. Aquilo, pelo que eu entendi, eu acho que é isso. É isso mesmo. Tem que acostumar a pensar em sentido que tem aquele objetivo para ser alcançado. Então, é isso, Sérgio? É exatamente isso. Então, o logotipo do governo anterior era o Coração e o Pacto 21. Né? Então, aquele coração saiu. E o pacto continua, ele está implícito nas metas. Entendi. Mas é impossível para um governo municipal com um orçamento pequeno como o de Leme, cumprir todas essas metas. Então nós precisamos da participação da sociedade organizada. E precisamos, o que é a sociedade organizada? É a ACIL, são os clubes de serviço, são as associações de pais e mestres. Todo mundo tem que compreender o que nós estamos perseguindo, que é melhoria de qualidade de vida. Melhoria da qualidade de vida nas dimensões riqueza, escolaridade e longevidade. Então vamos ver, longevidade. Precisamos diminuir a mortalidade infantil. O governo está lançando aí um programa que é Madrinhas do Primeiro Mês. Por que isso? Porque nós descobrimos, pelas estatísticas, que a grande parte das 18,43 mortes por 1.000 nascimentos ocorridas em Leme, em 2003, foi até 6 dias, até o 7º dia. Né? Então, um alto percentual foi até 28 dias. Então, nós estamos lançando esse programa para ser coordenado pela secretária da Criança, das madrinhas do primeiro mês. Gente que vai dar assistência. Por que morrem essas crianças? Uma parte é negligência, mas a madrinha deve estar... Negligência, às vezes, do próprio profissional da saúde. Mas essas mães são mães carentes, são mães que vêm com carência desde a gravidez. Então, elas estão fragilizadas. E uma madrinha forte ali, ela pode cobrar o próprio profissional da saúde e pode dar assistência emocional e até material para essa mãe, para que ela não perca a criança e melhore o índice de longevidade de Leme. Doutor Sérgio, nós estamos quase no finalzinho, mas isso que fique bem claro, então, que não é um plano do governo Macarenco, que as pessoas entendam bem que isso deve perdurar nos próximos mandatos, aí, nas próximas administrações e até 2022. Isso. E o objetivo, evidentemente, é atingir todas as metas programadas e traçadas aí. Exatamente, atingir um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano do primeiro mundo. Né? A nossa meta, nós sonhamos com os mesmos índices que São Caetano do Sul tem hoje. Então, daqui a 17 anos, não interessa onde São Caetano vai estar. Né? Vai estar na Noruega. E nós queremos estar chegando lá. E para isso, mas isso só será possível se a sociedade cobrar dos futuros candidatos. Então, se for um plano da sociedade, o Macarenco não será candidato à reeleição, então não é uma plataforma política, é uma plataforma administrativa. Tem que haver uma cobrança e aquela continuidade, aquela perseguição sempre do objetivo. Eu achei importante, e você sempre cita São Caetano como exemplo. Você até usou a expressão, a nossa menina dos olhos. Não sei se foi você ou se foi o prefeito que usou a expressão, que a busca é daquela qualidade de vida. É um são exemplo, índices possíveis. Exatamente, é um exemplo concreto aqui perto. Né? Nós podemos falar a Itália, que é igualzinho São Caetano, mas parece meio pretensioso. Então, São Caetano é um exemplo possível. Muito bem. Senhor, muito obrigado pela presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado, estamos às ordens e vamos adotar o plano. Vamos lá, obrigado. Leme 2022. Obrigado, Chico. Obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Gamilo. Nós voltamos amanhã. Até lá.